Bom dia, mais uma semana passou, estamos de novo reunidos nesse culto online para poder estar junto, louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Quero iniciar esse culto lendo um trecho da palavra que está em Efésios 5, 19 e 20. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu sinto falta é estar junto com os irmãos, estar louvando junto ao nosso Deus. Mas, mesmo assim, não deixamos de estar louvando a Deus em nossas casas, né? E gosto muito desse trecho, porque me faz lembrar sempre que temos que agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito por nós. E como eu gosto de música, eu não sou de ficar memorizando versículos, mas quando leio a palavra e quando leio o trecho, sempre vem em minha mente alguma música que eu posso completar com a minha leitura. Então, e eu vou louvando. Então é uma forma de estar adorando ao nosso Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito. Então, vamos nesse momento de estar louvando a nosso Deus, soltar nossas vozes para poder exaltar o nome dEle. Assim, apesar de estar em casa, mas podemos estar louvando em qualquer momento, certo? Então vamos adorar o nosso Deus, chamar o grupo de louvor para estar conduzindo essa adoração. Bom dia, queridos irmãos. Espero que estejam todos bem. Para esse momento de louvor, lembrei bastante do ano passado, no aniversário da igreja, quando o pastor trouxe um tema relacionado a vasos quebrados que são remendados com ouro. E muitas vezes na nossa vida é assim, precisamos ser quebrados, refeitos na mão do olheiro, né? E assim como diz na Bíblia, somos como vasos na mão do olheiro. Mas que você possa nesse momento refletir a esperança que você carrega em ti, que você tem Jesus no seu coração para te trazer a paz que excede todo entendimento. E que nessa primeira música você possa declarar, lembrando dos seus amigos, daqueles que não conhecem ainda essa esperança eterna, que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o único Senhor e Salvador. É isso, vamos louvar. Toda
Sua vida Ele entregou. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Oh, 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 só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi editado pelo céu. Naquela cruz me padeceu, justiça Ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte eu viverei. Seu movimento me
Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder assistir o culto online, Senhor Pai. Ter esse tempinho para poder estar louvando, adorando o Teu nome, Senhor. Obrigado pela semana que passou. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do nosso dia a dia. E queremos agradecer porque o Senhor sempre supriu a nossa necessidade, tem cuidado em todo momento. Realmente poder ler mais a Tua palavra e que queremos, Senhor Pai, entregar esse momento que ouviremos a Tua palavra através do pastor Daniel. O Senhor possa estar falando através dele e realmente nós podemos ter esse coração aberto para poder receber a Tua palavra e poder aplicar o nosso dia a dia, Pai. Entrega o Senhor, Pai, aqueles que estão doentes e que realmente o Senhor possa estar cuidando, curando, Senhor Pai, e que sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que realmente, Senhor, vem curar as doenças, as feridas, Senhor. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor é bom. Tem realmente cuidar de cada um de nós. Poder seguir, Senhor, poder buscar mais a Ti. E queremos entregar esse culto em Tuas mãos e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora fazer a leitura bíblica que está em Jó 42, versículo 1 e 2. Jó 42, versículo 1 e 2. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então vamos lá. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos convidar o pastor Daniel para dar a mensagem, cujo tema é o problema do mal, um desafio à fé dos ateus. Bom dia, serão todos bem-vindos ao culto aqui da ISP. A gente tem compartilhado nessa sequência aqui de pregações sobre a questão do sofrimento, a questão do sofrimento humano, como que outras religiões ou cosmovisões encaram o sofrimento, como que Jesus encarou seu próprio sofrimento, sofrimento das pessoas ali ao seu redor, como os cristãos devem lidar com a questão do sofrimento. E hoje eu quero abordar a questão chamada o problema do mal, ou a teodiceia, às vezes é chamada assim. Teos é Deus e dikaios, de onde vem diceia, é justiça. Fala sobre a justiça de Deus. Será que a gente precisa defender Deus sobre a questão do mal? Então você já deve ter ouvido falar, pelo menos, de duas coisas parecidas, né, que são chamadas de sofismas paradoxais. Um tem a ver com a capacidade de Deus de fazer todas as coisas. O outro tem a ver com a existência do mal. Quem já ouviu? Será que Deus pode fazer uma pedra tão grande, tão pesada, que Ele mesmo não possa carregar? Se você responde que sim, então Deus pode fazer uma pedra tão grande, mas Ele não vai poder carregar, então Ele não é onipotente. Se você fala que não pode fazer uma pedra tão grande porque Ele pode carregar todas as coisas, então quer dizer que Ele não tem poder para fazer qualquer coisa, né? Tem um problema de lógica nessas afirmações, e outro dia a gente explica sobre isso. Mas hoje eu queria falar sobre a questão do problema do mal. Será que o problema do mal é um problema só para os cristãos? Os cristãos são confrontados com essas perguntas, né? Será que um Deus bom pode permitir a existência do mal? Ou será que esse é um problema também para aqueles que não creem em Deus?
Será que o problema do mal é um problema também para os ateus? Será? Vamos ver aqui, ó. Tem duas questões. Será que a existência do mal prova que Deus não existe? Será que a existência do mal prova que Deus é fraco? Ou que ele não é suficientemente bom? Tudo isso remete a um pensador grego chamado de Epicuro, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo, de 340 a 270 antes de Cristo. E ele propôs esse trilema a respeito do Deus judaico, né? Porque esse é 300 antes de Cristo, ele nem conheceu os cristãos, nunca ouviu falar de Jesus. Mas ele pensava, como todos os gregos e também os romanos, né? Você deve conhecer o panteão dos deuses, né? Ele achava que os deuses deviam ser desse jeito, mais ou menos como lá em Brasília. Cada um faz o que é bom naquilo e de vez em quando cria uma intriga entre eles, mas nada que tenha a ver com o povo, né? Brincadeira, né? Brincadeira a questão de Brasília, mas a questão dos deuses era mais ou menos isso. Então os deuses tinham a vida deles ali e não tem essa coisa de ter que ficar se preocupando com cada pessoa, cada habitante da Terra. Ele achava isso uma impossibilidade. Por isso ele propôs o seguinte trilema. Se Deus é um Deus que é onipotente, onisciente e onibenevolente, quer dizer, ele é completamente bom, bondoso, ele vai dizer que essas três características nunca podem acontecer ao mesmo tempo. Se acontecem duas, a terceira necessariamente vai falhar. Por exemplo, se você pega onipotência, Deus pode fazer tudo o que ele quer, e onisciência, ele sabe todas as coisas. Se existe o sofrimento, quer dizer que ele não é onibenevolente, porque o sofrimento existe e ele não está fazendo nada a respeito. Então ele não é tão amoroso assim, era o argumento dele. Se você pega onipotência e onibenevolência, quer dizer, Deus pode todas as coisas e ele é totalmente bom, mas o mal ainda existe. Então a resposta é que, sei lá, Deus se distraiu ou não prestou atenção, ou ele não tem a capacidade de saber todas as coisas o tempo todo. Então ele não pode ser onisciente. E se ele for onisciente, sabe tudo, e é onibenevolente, mas com a existência do mal, quer dizer que ele não tem capacidade, não tem poder para deter o mal. Então esse era o trilema de Epicuro. Mais ou menos 600 anos depois aparece esse outro sujeito, né? É um grande doutor da igreja, né? Teólogo. Quem sabe quem que é esse daqui? Você já viu esse retrato dele? Esse é Agostinho de Hipona, não Agostinho Carrara, não confunda as coisas, né? Esse retrato é muito interessante porque mostra a verdade, né? A verdade brilha, faz o coração, né, aquecer, o coração se irradiar e, né, a cabeça está iluminada também. A cabeça também tem uma iluminação. O nome dele é Aurélio Agostinho, viveu do ano 354 a 430 depois de Cristo. É chamado de Agostinho de Hipona, assim como podia ser, né, alguém de Sorocaba, alguém de São Paulo, alguém de Diadema. Agostinho foi bispo de Hipona. Então o nome dele era só Aurélio Agostinho, filho da Mônica. Hipona fica no norte da África. Fica ainda na Argélia, mas perto já da Tunísia, perto, mais ou menos perto, pelo menos no mapa, né, da ilha da Sardenha, que já é Itália. E ele vai dizer, aquilo que o Epicuro fala pressupõe uma coisa que a gente não tem certeza, que é se o mal de fato existe. Ele não nega a existência do sofrimento, mas ele diz assim, tem coisas que têm uma existência positiva. Ela existe por si só. Outras coisas são uma existência negativa. Quer dizer, ela só existe como um buraco, por exemplo. O buraco existe? Existe. Você consegue vender o buraco para alguém? Não, só o buraco não dá, né? Ou só o frio? O frio existe ou não existe? Será que o frio é ausência de calor? Será que a escuridão é um ente em si mesmo ou será que é só ausência de luz? Então ele vai explicando desse jeito, né, que vai dizer que a ferrugem ou a corrosão só existe enquanto existe o metal. Quando não tem mais metal, a ferrugem não existe mais. Então o mal não tem uma existência própria, uma existência ontológica própria. E tudo bem, eu posso concordar com Agostinho.
né, o que ele está falando é verdade, mas ainda não explica o sofrimento e não traz nenhum consolo. Então, quando o ateu pergunta assim, por que Deus permite a ocorrência do mal? Tem crente que fica cabisbaixo e não sabe explicar, engasga. E aí o ateu sai como se ele tivesse feito a pergunta matadora, né? Agora acabei com a fé dele. E sabe que tem gente que realmente se afasta da fé cristã por causa desse tipo de conceito. Mas tem um pressuposto nessa pergunta. Por que Deus permite a ocorrência do mal? Deus é supostamente bom, então ele deve sempre fazer o bem. Se o mal acontece, é porque dá a entender que Deus não se importa ou não consegue deter o mal. Será que isso é verdade? Não é evidente de imediato, mas aqui tem esse pressuposto que eu falei, né? Existe bem e existe mal. A pergunta é, de onde vem o conceito do mal? Se você lembrar, eu mencionei isso, acho que 2 pregações atrás. Quem não acredita em Deus, acredita que o universo todo, né, o ovo cósmico, segundo Stephen Hawking, se autogerou. Né? Não existia nada e de repente aparece um ovo lá que explode, o Big Bang, e aí partículas vão para todos os lados, algumas vão se juntando, formam os planetas, formam as estrelas, e num dos planetinhas aqui, também por acaso, partículas, né? Átomos e moléculas se juntam e formam seres vivos, que vão evoluindo até chegar ao ser humano. Se for verdade que tudo isso é só um acaso, então não tem um conceito de bem e mal. Se você pensar na evolução, se você acredita na evolução, a evolução é a sobrevivência do mais forte ou do mais adaptável. Né? Aquele que se adapta melhor é que sobrevive, nem que seja à custa dos outros. Então não estou perguntando para quem acredita em Deus, mas para quem não acredita. Você entende o conceito do mal? Quando você fala que uma coisa é má, não pressupõe algo moral por trás? Uma verdade moral, uma bondade moral? Não sei quem vai lembrar, parece que já faz tanto tempo, mas já era no tempo da internet. Um menininho que estava brincando com a formiga, alguém foi lá e pisou na formiga e ele fica lá, que dó, né? Que dó, matar a formiguinha. Então lembra do menininho que falava da formiga? Então nós que somos mais evoluídos, mais maduros, a gente olha para aquela criança e a gente vai dizer, mas era só uma formiga, né? Por que vai se importar com a formiga? A criança, na sua inocência, acha que a formiga é uma coisa muito importante. Será que pessoas mais evoluídas do que a gente, ao olhar para a humanidade e ver pessoas sendo escravizadas ou mulheres sendo exploradas, né? Quando vê a questão do estupro, será que eles conseguem pensar, mas é só a gente mesmo, isso acontece com todo mundo, isso acontece com qualquer um? Será? Né? Será que esse tipo de coisa não afeta nosso sentimento para dizer tem alguma coisa errada? Isso que está acontecendo não poderia acontecer? Então o enfrentamento do sofrimento é uma coisa prática, a gente precisa pensar como que a gente lida com o sofrimento. Então quem acredita que o sofrimento é apenas um azar, é um acontecimento aleatório e não tem explicação, não tem propósito, não tem consolo para isso, não vai se preocupar com a questão do mal no mundo. Então para ele a existência do mal não devia ser algo com que se preocupar. Corrupção, né? Assassinatos, incêndio, nada disso importa porque é só um acontecimento a mais. No cristianismo, o próximo slide diz que o mal é real e afeta as pessoas de verdade. Então, no cristianismo, o mal não é fruto da nossa imaginação. Não é só você pensar diferente que aí o mal, você se desliga do mal, se desconecta do mal, não tem esse sentimento. O mal, para a Bíblia, é fruto da maldade humana, que a Bíblia chama de pecado. Esse é o tal do mal moral. Envolve a questão de assassinato, mentira, ataques contra outras pessoas, né, as guerras. Mas existe o mal chamado de natural, quando tem tufão, furacão, grandes incêndios, né?
ou doenças, né? Como essa pandemia que está acontecendo. E ainda assim, né, tanto o mal moral quanto o mal natural estão, para os cristãos, debaixo dos olhos de um Deus sábio, pessoal e infinito, que está no controle de todas as coisas. Lembra da história do Jó? A tragédia sobre ele teve males dos dois tipos. Porque ele era um homem bem-sucedido, um homem próspero financeiramente, uma família bem-sucedida, tinha uma espiritualidade desenvolvida, e aí, do nada, inimigos, né? Então eram bandidos, eram saqueadores, gente, né? Veio e levou todos os seus bens e matou, assassinou todos os seus empregados, todos os seus servos. Aí depois fala de um vento forte que sopra contra a casa onde estavam todos os filhos. Derruba a casa, todos os filhos morrem. Aí não é gente, não é um mal moral, é um mal da natureza. E aí termina com Jó pegando uma doença berebenta, né? Então ele ficou cheio de berebas, da cabeça até os pés, e uma praga que afeta a sua saúde, né? E seu bem-estar físico, se somando já, porque ele já tinha recebido notícias do seu sofrimento financeiro, sofrimento social, seu sofrimento como pai, sofrimento emocional, psicológico, espiritual. E aí tem o versículo que a gente leu, que vocês viram de gente lendo hoje cedo, Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Começamos pelo fim, né? É o último capítulo aqui. Essa frase mostra que, embora Deus não tenha respondido a pergunta do Jó, por quê? Por que o sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Jó entendeu que os planos de Deus são superiores à sua compreensão. Aqui Jó entende que o sofrimento ia além dele mesmo. Primeiro ele estava centrado, pensando, por que eu estou sofrendo? Eu tenho feito tudo certo, meus olhos são santos, minha boca é santa, sou corretíssimo nos negócios, não tem nada do que eu possa ser acusado. E aí ficam os amigos dele ali acusando. Então, Jó o tempo todo, nos primeiros 40 capítulos, ele está lidando com ele e com os argumentos dos seus amigos, os amigos da onça, né? E aí os capítulos 40, 41 e 42, aí Deus está falando com ele. E aqui ele está terminando, ele está Jó não concorda com o que está acontecendo com ele. Mas ele declara que Deus é maior do que seus sofrimentos, está no controle, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E olha que Jó nem ficou sabendo do capítulo 1 e 2 que a gente tem na Bíblia, porque ali narra a vinda, a entrada de Satanás fazendo esse jogo sujo. Então Jó não sabia do jogo sujo do diabo e nem da confiança que Deus depositava nele, Jó, na sua integridade. Aqui, no final, era para Satanás aparecer, para reconhecer sua derrota, mas Satanás não aparece. Não, Satanás incita, faz as coisas, mas ele sai. Ele foi derrotado. Satanás, que diz que tinha certeza que a piedade e a espiritualidade de Jó dependiam das bênçãos de Deus, que a fé que Jó tinha dependia da prosperidade, da família, da saúde, presentes de Deus. Esse Satanás não está aqui na cena final. Na cena final a gente tem Jó, tem Deus e tem os amigos da onça, né? Versículo 7. O Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Eu até destaquei aqui, a ira de Deus se manifesta por coisas que muitos de nós não esperamos. Muita gente acha que Deus deve se irar contra o aborto, com o assassinato, com a covardia, com perversões sexuais, com os estupradores. E de fato Deus se entristece e se ira com o pecado. Mas é inesperada a ira de Deus contra alguém que não fala de Deus corretamente. É a ira de Deus contra aqueles que estavam defendendo Deus. Isso era inesperado. Como assim, Deus? Mas eu estava defendendo o Senhor, né? Mas defendia sem noção,
sem entender o que estava dizendo. Você tem certeza das suas afirmações quando você fala que Deus pensa de tal jeito? Porque esses amigos de Jó tinham certeza absoluta do que eles estavam falando. Fala, é impossível, Deus é bom e Ele recompensa aqueles que fazem o bem. Por isso você era tão próspero, Jó. Mas certamente você fez alguma coisa errada porque Deus, que é um Deus bom, Ele não ia permitir o mal na vida de alguém que é bom. Então, essa conclusão, né? Ele é bom, está certo, né? Ele tem controle sobre o bem e o mal, está certo. Mas aí tem o pulo do gato, né? Se o mal sobrevém a alguém, esse alguém só pode estar ofendendo a Deus. Onde está escrito isso? O sofrimento é misterioso. Nem sempre entendemos a causa e nem o propósito do sofrimento. Versículo 8, Deus falando ainda agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Falta de juízo, né? É sem noção. Eu fui olhar no dicionário bíblico, é desgraçadamente tolo. É aquele que provoca ações profanas e de imoralidade por causa da sua falta de bom senso. Será que não dava para dizer, eles se defendendo, né? Deixa para lá, eles nem sabiam que estavam errados na sua teologia, é só uma questão teológica, qual que foi o pecado deles, né? Você pode até falar assim, até eu teria falado a mesma coisa, né? Ou tem gente que fala assim, deixa para lá, eles são assim mesmo, né? Mas no resto eles são bons cristãos, né? O que é no resto, né? Ele vai para a igreja, ele sabe vários versículos de cor, ele dá oferta, supostamente ao dízimo, né? Não, eles tiveram que oferecer holocaustos em favor deles mesmos. Eu fiz uma conta aqui, um carneiro pesa uns 30 quilos, custa R$10 o quilo quando está vivo, R$300 cada carneirinho. Era para levar 7 carneiros vezes R$300, R$2.100. E o novilho, o bezerro, né? Cada bezerro hoje vale R$2.100, desculpa, R$2.300. Vezes 7 vai dar R$16.100. 16 com outros 2.000, R$18.000, R$6.000 para cada um dos amigos. É a oferta que tem que oferecer em favor deles mesmos, para serem perdoados por Deus. Não é só dizer, foi mal aí, desculpa, né? Não vou fazer mais, né? Deus está falando, vocês têm que oferecer, gastar, põe a mão no bolso aí, vai comprar 7 carneiros e 7 bezerros, traz aqui, queima eles completamente, e aí, depois disso, meu servo Jó vai orar por vocês, para que sejam perdoados. Versículo 9, então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó podia ter aproveitado para dar uma bronca nos amigos, né? Tá vendo? Não falei, né? Só inocente diante de Deus, vocês ficam aí me acusando. Deus já tinha dado uma bronca neles e Jó orou por eles. Jó não ficou ofendido com as coisas, não ficou magoado, né? Não ficou guardando rancor. Ele ora em favor dos seus, será que são amigos, né? Seus amigos equivocados. Às vezes tem amigos muito queridos nossos, com a intenção de ajudar, acabam machucando. E aí a reação de quem foi machucado quase sempre é de não querer confiar mais, de não querer estar junto, né? A gente se vê na igreja, mas eu não quero estar perto da pessoa, né? Jó entendeu que Deus trabalhou na vida dele, entendeu que todo o sofrimento que ele passou, inclusive os maus conselhos, inclusive essa discussão que ele teve com seus amigos, foi permissão de Deus e isso levou Jó para um outro nível. A gente pulou aqui, mas no versículo 5, Jó vai dizer assim, antes eu já tinha ouvido falar do Senhor, já te conhecia de ter ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois disso tudo que aconteceu, agora eu consigo entender melhor quem é o Senhor.
né? Então, cristãos e não cristãos ficam confusos em relação ao sofrimento. Mas o sofrimento não é motivo para você desacreditar de Deus. O verso lido na introdução lembra dessa música aqui. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Vamos orar. Ore. Fale com Deus agora. Senhor, como diz a letra dessa música, ainda que com perdas e com dor, quero declarar que sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, mas sei que é visando o meu crescer. Oramos, Deus, por fé. Fé que cresce apesar do sofrimento ou por causa do sofrimento. Oramos, Deus, por amadurecimento. Oramos também, Deus, por aqueles que têm sofrido sem o Senhor. Oro, Deus, porque eu sei que o Senhor tem estado ao lado de cada um, independente da fé, independente da cosmovisão, o Senhor tem estado junto. E o Senhor sabe tudo o que tem passado. O Senhor sabe a amargura que alguns deles carregam. E oro, Senhor, para que o Teu amor possa curar os corações. Assim como Jó, que foi ofendido, que a gente também possa orar por aqueles que nos ofenderam. Como a gente ora na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. Oramos, Deus, para que o nosso coração seja liberto, seja um coração generoso, um coração amoroso. Oramos, Deus, pedindo que cada família, cada indivíduo que está ouvindo essa palavra, possa tomar uma decisão consciente a partir do relacionamento contigo. Oro, Deus, abençoando a vida de cada um, que possam encontrar paz em Ti e em Ti somente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos para um momento da oferta. Na sua tela irá aparecer os dados bancários da ISP. E se tiver algum problema ou alguma dificuldade, pode contatar algum de nossos presbíteros. Jesus.
fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais um culto do dia de hoje. Obrigado por mais uma oportunidade de podermos estar demonstrando nossa fidelidade, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas diante de Ti, Senhor. E que essas ofertas, esses dízimos possam ser usados para a honra e glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino, Senhor. Que elas possam ser usadas com bastante sabedoria. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos membros de um só lar, porque Cristo nos resgatou. Somos membros de um só lar, porque Cristo nos tornou um povo céu. Purificados por Jesus, caminhando na luz, temos vida ressurreta com Jesus. Juntos alegres nos dizer, é seu amor em nós crescer, e em Jesus rica herança receber. Somos membros de um só lar, porque Cristo nos resgatou. Somos membros de um só lar, porque Cristo nos tornou um povo céu. Juntos vamos adorar, uns aos outros nos amor, pra seu grande amor ao mundo revelar. Na alegria cantar, na tristeza chorar, de mãos dadas por Jesus vamos caminhar. Vai ter o momento da bênção. Então vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem, mesmo horário, nesse canal. Olá, o aviso de hoje é sobre a arrecadação do ReProject no mês de novembro. Em especial para este mês, a arrecadação, ao invés de ser R$ 2.500, será de R$ 1.000. Por conta da pandemia, as escolas da ONG decidiram não voltar a funcionar até o fim deste ano. Em vista disso, está havendo uma menor demanda nas refeições da ONG durante este período. Então, todo o valor extra arrecadado neste mês de novembro será doado juntamente com o mês de dezembro. A equipe do ReProject está planejando uma possibilidade de uma arrecadação especial para o mês de dezembro em vista do Natal. Então, para maiores informações, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail ou pelo nosso Instagram. E para a doação, você pode estar fazendo através da conta bancária da ISP, com uma sinalização no final do valor de 01. E lembrando que todo o valor doado será de grande ajuda. É isso. Bom dia!